Senhores deputados, senhores vereadores, a senhora deputada Sofia Vala Rocha já explicou mais ou menos aquilo que se passou e qual foi a metodologia deste trabalho. Eu apenas gostaria de sublinhar, tendo em conta que inclusivamente nesta sessão já falámos de forma vasta sobre turismo, noutras sessões e em outros trabalhos da segunda Comissão tivemos a oportunidade de falar inclusivamente sobre comércio e sobre outros temas, e consideramos que nesses documentos que já foram aprovados por essa Casa havia alguma latitude naquilo que é a nossa ideologia, a nossa filosofia, o nosso modo de trabalho e as nossas opiniões específicas sobre este tema. Concretamente neste debate, como referiu e muitíssimo bem a senhora deputada, optámos por fazer um retrato que tentámos rigoroso daquilo que se passou e fizemos um esforço para que este documento espelhasse exatamente aquilo que foi dito pelas pessoas que convidámos para estarem presentes connosco e, concretamente, na vertente de turismo, nós tivemos a senhora Joana Oliveira Costa, a senhora vereadora da Câmara Municipal de Lisboa, o Dr. Vítor Costa, do Turismo de Lisboa, da Associação de Turismo de Lisboa, o Dr. Carlos Moura, da Aresp, o Dr. Carlos Neto Brandão, da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, o Dr. Eduardo Miranda, da Associação do Alojamento Local em Portugal e o Dr. Ricardo Trindade, da Associação de Hotelaria de Portugal. Especificamente, e passando à frente outras considerações que já foram referidas pela senhora deputada Sofia Vala Rocha, avançaria diretamente para as conclusões, que dividimos em 5 pontos, neste caso. O primeiro deles tendo a ver com o impacto económico e crescimento do turismo, e apenas deixem-me apenas sublinhar muito rapidamente que, e fazendo uma comparação com o outro trabalho sobre turismo que tivemos nesta sessão, houve uma preocupação de fazer o retrato dos vários pilares que suportam a atividade, e um deles é o impacto económico que ficou escrito de forma mais distante no documento que acabei de referir. E precisamente em relação ao impacto económico e ao crescimento do turismo, concluímos que Lisboa registou um forte crescimento do setor turístico. Registámos também que este setor contribuiu direta e indiretamente com quase 25 mil milhões de euros para a economia nacional e que gerou mais de 150 mil postos de trabalho. Concluímos também que o setor representa 12,5% do PIB de forma direta. E se avaliarmos também o impacto indireto do setor, este valor fica ligeiramente abaixo dos 40%, especificamente 38,9%. O emprego no turismo correspondeu a 42,9% do total, e isto são números de 2023, que à data eram os números mais atualizados que tínhamos. Depois, ainda nas conclusões e no que diz respeito à pressão turística e aos desequilíbrios urbanos, como já tivemos também a oportunidade de ver, apesar do aumento do número e da própria qualificação dos turistas, existem ainda desequilíbrios significativos, nomeadamente ao nível da habitação, sobretudo neste caso no centro histórico e nas freguesias desta zona da cidade, nomeadamente Santa Maria Maior, Misericórdia, Santo António e São Vicente. Em relação ao alojamento local, podemos dizer ou podemos concluir que o alojamento local representa 48% das dormidas turísticas e também estimamos que cerca de 55% das licenças atribuídas se encontrem neste momento inativas. Este fenómeno agrava naturalmente a escassez da oferta habitacional e terá que ser gerido de forma rigorosa e territorialmente diferenciada, neste caso, conforme proposto naquilo que é a proposta de regulamento de alojamento local.
Os problemas estruturais de percepção ou na experiência do visitante, como quiserem, são um tema que também destacamos, nomeadamente as dificuldades recorrentes que impactam negativamente a experiência dos visitantes. E aqui falamos de longas filas nos monumentos, especificamente em Belém, falamos da sobrelotação do aeroporto, que é a grande sala de espera ou a grande porta de entrada da cidade. Foi referida também a desarticulação entre o horário do metropolitano e de outros transportes públicos e o horário do aeroporto, nomeadamente, especificamente, quem tenha um voo, o primeiro voo da manhã não pode apanhar o metro para ir para o aeroporto, entre um ou outro assunto que está plasmado também no documento que certamente tiveram a oportunidade de ver. Por fim, nas recomendações, falamos da necessidade de governação integrada, outro tema que não é novo na discussão sobre este tema, e conclui-se aqui que existe uma total inexistência de um órgão coordenador que integre todos estes atores e todos estes protagonistas relevantes do setor do turismo, e este facto limita a eficácia das políticas públicas e, portanto, conclui este documento, ou concluíram as intervenções dos nossos convidados, que seria importante constituir um Conselho do Turismo na cidade de Lisboa, envolvendo aqueles atores que já referi e também outros representantes institucionais, operadores económicos, autoridades de segurança, o setor dos transportes, as juntas de freguesia, por aí fora. Recomenda, portanto, este relatório, e é importante dizer, como também referiu a senhora deputada Sofia Valla Rocha, e muitíssimo bem, que as recomendações não são mais nada do que a transposição destas preocupações e destas intenções para ações concretas e, portanto, tendo em conta que o que acabei de explicar ou de enunciar são as conclusões tiradas por este grupo de pessoas que convidámos para falar sobre o assunto, as recomendações decorrem diretamente delas e, portanto, passaria a enunciá-las. A primeira é que sejam desenvolvidas políticas específicas para os diferentes territórios da cidade, com enfoque nas freguesias mais afetadas pela pressão turística que já identificámos. Isto permitir-nos-á garantir respostas adequadas a cada uma destas realidades. Em relação à mitigação dos impactos negativos do turismo, propõe-se adotar medidas que visem mitigá-los, designadamente no domínio da habitação e da mobilidade, através de limites para certas atividades, gestão dos fluxos turísticos e utilização estratégica do território. É importante sublinhar, e permitam-me esta à parte, que os intervenientes neste debate que falaram sobre turismo, alguns deles com interesses muito declarados em determinadas atividades económicas, foram os próprios a assumir que essas necessidades económicas poderiam ter de ser limitadas. E, portanto, é importante sublinhar esta ideia e ela está plasmada nas conclusões do relatório. O cancelamento de licenças de alojamento local inativas. Se concluímos que tínhamos cerca de 55% de licenças que não estão ativas, eventualmente significa que temos 55% deste parque, ou pelo menos uma parte deste grupo, de casas vazias, desocupadas, não tendo nós esse registro. E, portanto, em primeiro lugar, recomendo este documento que sejam canceladas essas licenças inativas de alojamento local. Propõe-se também a centralização da bilhética e o planeamento de visitas, mais uma vez, uma ideia de que já falámos hoje, implementando um sistema integrado de bilhética para museus e monumentos, acompanhado de fluxos de visita previamente definidos, o que permitirá otimizar a gestão dos recursos culturais e a experiência dos visitantes, e já percebemos que isto tem outras vantagens, nomeadamente na questão da desconcentração do turismo, de que já falámos há pouco. Propõe este relatório criar um Conselho Municipal de Turismo. Propõe também a construção do novo aeroporto sem prejuízo de obras de melhoria nas infraestruturas existentes, concretamente no aeroporto Humberto Delgado, tendo em conta que temos que assegurar as mínimas condições para o expectável crescimento da procura e, portanto, tem que se aumentar também a capacidade aeroportuária. E, por fim, refere também este documento
que é importante garantir maior clareza na prestação de contas quanto à utilização de fundos provenientes da taxa municipal turística de dormida. E, portanto, isto permite promover a confiança pública dos cidadãos na aplicação desta taxa e contribuir para o combate a este sentimento antiturismo de que não somos alheios. Estas são as conclusões deste documento. A metodologia já foi bastante explicada e, portanto, resta-me apenas ficar à disposição para qualquer dúvida que os senhores deputados tenham sobre esta questão. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Relator. Sr. Deputado